A rotina no hospital sempre foi intensa, mas aquela manhã parecia diferente. A pressão estava no ar, e eu sentia isso em cada corredor que percorria. As luzes fluorescentes refletiam a ansiedade dos profissionais de saúde. Era a chegada de um novo colega, e todos estavam curiosos sobre ele. Eu tentava não me importar, mas a verdade era que uma parte de mim se perguntava como ele se encaixaria na equipe. Com mais de 45 anos, eu já havia enfrentado muitos desafios na minha carreira como cirurgiã. Casada e mãe, as responsabilidades em casa pesavam sobre meus ombros. O hospital era um refúgio e uma prisão ao mesmo tempo. Quando ouvi o nome do novo cirurgião sendo mencionado nas reuniões, algo dentro de mim se agitou. Ele tinha uma abordagem inovadora nas cirurgias, algo que poderia trazer mudanças significativas para nossa equipe. Naquela tarde, enquanto revisava os prontuários dos pacientes, ele entrou na sala. O olhar dele era focado e determinado, e havia algo nele que despertou minha curiosidade. Conversamos brevemente sobre casos recentes e percebi que ele tinha uma visão diferente da medicina. Isso me intrigou profundamente. Os dias seguintes foram marcados por reuniões conjuntas e longas horas no centro cirúrgico. A pressão aumentava à medida que os procedimentos se acumulavam, mas havia um conforto inesperado ao trabalhar ao lado dele. Uma conexão começou a se formar entre nós, não apenas profissionalmente, mas também emocionalmente. Em meio a discussões técnicas e decisões difíceis, nossas conversas se tornaram mais pessoais. Foi numa noite chuvosa de Lisboa que tudo mudou. Estávamos revisando um caso complexo após o expediente quando ele mencionou suas dificuldades em se adaptar à nova cidade. Eu relatei minhas próprias inseguranças sobre o equilíbrio entre a carreira e a vida familiar. A conversa fluiu com naturalidade, como se estivéssemos compartilhando segredos guardados há muito tempo. Às vezes sinto que estou perdendo o controle, confessei em um momento de vulnerabilidade. Ele assentiu com compreensão. Eu também sinto isso às vezes. A atmosfera estava carregada de emoção quando nossos olhares se encontraram por um instante mais longo do que o habitual. O silêncio entre nós parecia gritar por reconhecimento das emoções não ditas. Um impulso me levou a abrir meu coração ainda mais, revelando medos que nunca havia compartilhado com ninguém. Foi nesse momento que percebi que estava me envolvendo em algo mais profundo do que pretendia inicialmente. A conexão instantânea nos uniu de uma forma inesperada e intensa, mas eu sabia que isso poderia trazer consequências sérias para minha vida pessoal. Enquanto deixava o hospital naquela noite, o cheiro das sardinhas assadas invadia as ruas de Lisboa durante o Festival de Santo Antônio. O calor humano dos bares típicos chamava por mim, mas eu estava presa em pensamentos sobre aquele novo colega e o caminho incerto à frente. O dilema começava a surgir: como equilibrar essa nova conexão com minha vida familiar? As perguntas ecoavam na minha mente enquanto caminhava pelas ruas iluminadas da cidade antiga, sem saber onde essa jornada me levaria. Enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa, a atmosfera festiva ao meu redor parecia distante. As luzes brilhantes e o som do fado ecoando nos bares não conseguiam dissipar a tensão que se acumulava dentro de mim. O novo colega, com sua abordagem inovadora nas cirurgias, tinha despertado em mim algo que eu não esperava sentir novamente. Era como se uma parte de mim estivesse adormecida há anos, e agora começasse a acordar. No hospital, as interações entre nós tornavam-se mais frequentes e intensas. A cada cirurgia que realizávamos juntos, havia uma troca silenciosa de olhares que falava mais do que palavras poderiam expressar. Ele era dedicado e apaixonado pelo que fazia, e isso me atraía cada vez mais. No entanto, o medo de ser descoberta pesava sobre mim como uma sombra constante. Certa tarde, uma situação de emergência surgiu no hospital. Um paciente chegou em estado crítico, e todos nós nos mobilizamos rapidamente. A adrenalina corria nas veias enquanto trabalhávamos lado a lado. O ambiente caótico exigia foco total, não havia espaço para distrações ou pensamentos sobre minha vida fora daquele lugar.
Após horas intensas de trabalho, conseguimos estabilizar o paciente. O alívio era palpável no ar, mas também havia um sentimento de vulnerabilidade compartilhada entre nós. Ele se virou para mim, seus olhos refletindo a intensidade da experiência que acabávamos de vivenciar. Você foi incrível, ele disse com um sorriso cansado. Agradeci com um aceno de cabeça, mas algo dentro de mim estava mudando. Naquele momento de fragilidade emocional, as barreiras começaram a desmoronar. Nós nos beijamos. Foi um gesto impulsivo, mas carregado de significado. O mundo ao nosso redor desapareceu por um instante, tudo que restou foi aquela conexão intensa e proibida. Depois daquele beijo, voltei para casa com a mente em turbilhão. As responsabilidades familiares aguardavam por mim como sempre, mas agora havia um peso adicional em meu coração. Como poderia continuar com minha vida normal sabendo que havia cruzado uma linha? As perguntas se acumulavam. O que eu realmente queria? E o que isso significaria para minha família? Nos dias seguintes, tudo parecia diferente no hospital. Cada encontro com ele era carregado de eletricidade e tensão emocional. Tentávamos manter a relação profissional intacta diante dos colegas e das exigências do trabalho, mas era difícil ignorar os sentimentos crescentes entre nós. Certa noite, enquanto tomávamos um café após um longo turno, ele comentou sobre seus planos futuros na medicina. Havia ambição em sua voz, ele queria fazer a diferença na vida das pessoas através da cirurgia. E você? O que deseja? Perguntou ele. As palavras ficaram presas na minha garganta enquanto pensava em tudo o que estava em jogo. Eu tinha uma vida construída ao longo dos anos, uma família amorosa e uma carreira respeitada, mas algo dentro de mim ansiava por mais. O Festival de Santo Antônio estava se aproximando novamente, trazendo lembranças nostálgicas e promessas não cumpridas à tona. A cidade vibrava com celebrações ao meu redor enquanto eu lutava contra os sentimentos conflitantes dentro de mim. Eu sabia que precisava tomar decisões cruciais sobre meu futuro, e cada escolha teria consequências profundas não apenas para mim, mas também para aqueles ao meu redor. Com o coração pesado e a mente confusa, percebi que estava à beira de um precipício emocional. Um passo em falso poderia mudar tudo para sempre. O dia começou como qualquer outro no hospital, mas havia uma tensão no ar. As conversas entre os colegas giravam em torno de novos procedimentos e casos desafiadores, enquanto eu tentava manter a mente focada. O olhar crítico dos outros pesava sobre mim, especialmente após o beijo que trocamos. A dúvida sobre o que pensariam se soubessem da nossa conexão me acompanhava a cada passo. Enquanto realizava uma cirurgia complicada, a presença dele na sala era reconfortante. Ele se movia com confiança, e sua abordagem inovadora me inspirava. Mas a pressão externa e as expectativas familiares se tornavam cada vez mais difíceis de ignorar. A vida em casa continuava a exigir minha atenção, e eu me via dividida entre dois mundos. Em um momento de pausa na sala de descanso, ele se aproximou. Como você está lidando com tudo isso? Perguntou ele, com um olhar preocupado. As palavras pareciam simples, mas a profundidade da pergunta me fez hesitar. Eu queria ser honesta, mas o medo de expor meus sentimentos era avassalador. Estou tentando encontrar um equilíbrio, respondi, forçando um sorriso. A verdade era que o equilíbrio parecia cada vez mais distante. Nos dias seguintes, pequenas interações tornaram-se momentos preciosos para nós dois. Um olhar furtivo aqui, um toque casual ali. No entanto, um mal-entendido surgiu quando um colega nos viu conversando animadamente durante o intervalo. Ele lançou comentários insinuantes que logo se espalharam pelo hospital como fogo em palha seca. Você viu como eles estão juntos? Parece que tem algo mais, disse uma enfermeira ao passar por mim. O coração disparou ao ouvir as palavras dela, o rumor poderia colocar tudo a perder. A situação escalou rapidamente quando fui chamada para uma reunião com meu supervisor. Ele parecia preocupado e começou a questionar minha dedicação ao trabalho.
A pressão aumentava e eu sentia que estava prestes a desmoronar sob o peso das expectativas. Nossos lábios se encontraram em um momento de fraqueza emocional durante uma cirurgia noturna em equipe. O estresse acumulado fez com que buscássemos consolo um no outro sem pensar nas consequências. Depois daquela noite intensa, as coisas mudaram entre nós. A conexão emocional que havíamos construído começou a ser testada pela realidade do nosso ambiente profissional e pelas nossas vidas pessoais complicadas. Eu sabia que precisava agir antes que as coisas saíssem do controle. As semanas seguintes foram repletas de desafios diários enquanto tentávamos equilibrar nosso relacionamento secreto com as exigências do trabalho e da vida familiar. Cada dia trazia novas dificuldades, os olhares dos colegas eram como facas afiadas cortando através da tensão já existente. Naquele dia fatídico, uma situação crítica no hospital exigiu nossa colaboração próxima novamente. Durante a emergência, nossos instintos profissionais se uniram como nunca antes, mas quando tudo terminou e o alívio tomou conta do ambiente, percebi que algo estava errado. Um erro de comunicação quase custou a vida de um paciente sob nossos cuidados. O pânico tomou conta de mim ao perceber que essa falha poderia ser atribuída à nossa distração mútua nos últimos dias. Com o peso dessa responsabilidade pairando sobre mim e os rumores crescendo entre os colegas, sabia que estava prestes a enfrentar consequências sérias por nossas escolhas imprudentes. O futuro do meu casamento e da minha carreira estava em jogo, não havia volta atrás agora. A noite havia caído sobre Lisboa, e as luzes da cidade pareciam brilhar com um calor diferente. O Festival de Santo Antônio estava em pleno andamento, mas eu mal conseguia prestar atenção ao que acontecia ao meu redor. A culpa me consumia enquanto caminhava pelas ruas, lembrando-me do que havia acontecido no hospital. Após a emergência que quase resultou em tragédia, um projeto conjunto surgiu como uma forma de nos redimirmos. Trabalhar lado a lado fez com que os sentimentos se intensificassem. A tensão entre nós era palpável, e a cada olhar, a cada toque acidental, a conexão se tornava mais difícil de ignorar. Naquela noite, após um evento do hospital que nos uniu ainda mais, decidimos ir a um bar típico. O fado ressoava ao fundo e as sardinhas assadas exalavam um aroma inconfundível. As risadas e conversas dos outros frequentadores pareciam distantes enquanto nos perdíamos em nossas próprias reflexões. Precisamos ser cuidadosos, disse ele, a preocupação evidente em sua voz. Eu sei, respondi, sentindo o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Mas é difícil ignorar o que está acontecendo entre nós. As palavras flutuavam no ar como uma promessa não dita. A conversa logo se transformou em algo mais profundo. Compartilhamos medos e inseguranças, revelando fragilidades que raramente mostrávamos a alguém. Naquele momento de vulnerabilidade, nossos olhares se encontraram com intensidade. E então aconteceu, passamos a noite juntos. O calor do seu corpo contra o meu parecia dissipar toda a culpa por um breve instante. No entanto, quando o sol começou a nascer e os primeiros raios de luz invadiram o quarto, a realidade voltou com força total. Acordei com uma sensação estranha no peito. As consequências daquele ato estavam prestes a se desdobrar diante de mim. Levantei-me cautelosamente para não o acordar e fui até a janela. Lisboa despertava lentamente, mas eu me sentia presa em um pesadelo. O telefone tocou abruptamente, quebrando o silêncio da manhã. Meu coração disparou ao ver quem estava ligando, era uma das enfermeiras do hospital. Atendi rapidamente. Desculpe incomodar tão cedo, disse ela hesitante. Mas precisamos conversar sobre o incidente da cirurgia. As palavras dela foram como um balde de água fria jogado sobre mim. O que poderia ser tão urgente? Uma onda de ansiedade tomou conta de mim enquanto tentava manter minha voz firme. Claro, estou ouvindo, respondi. Houve algumas reclamações sobre nossa equipe na sala de cirurgia, continuou ela. E parece que alguém pode ter visto você e... A frase ficou suspensa no ar, como uma espada sobre minha cabeça prestes a cair.
O pânico cresceu dentro de mim à medida que percebia as implicações daquelas palavras. Sobre mim, quem? Perguntei com dificuldade. Sobre você e ele. O mundo ao meu redor desmoronou em questão de segundos. A culpa agora se transformava em medo real, as consequências estavam prestes a surgir como uma tempestade implacável sobre minha vida profissional e pessoal. O ar no hospital estava tenso, como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer. A pressão de manter o relacionamento em segredo aumentava a cada dia. Olhares desconfiados dos colegas tornavam-se mais frequentes e eu me sentia como uma atriz em um palco, onde cada movimento era observado com atenção. Naquela manhã, enquanto revisava os prontuários dos pacientes, um encontro casual me pegou de surpresa. Ele estava na sala de descanso, analisando alguns gráficos. O coração acelerou ao vê-lo. A conexão emocional que buscávamos parecia mais intensa a cada vez que nos encontrávamos. Você está bem? Ele perguntou, notando minha expressão preocupada. Sim, só pensando nas próximas cirurgias, respondi, tentando disfarçar o turbilhão interno. Mas a verdade era que os pensamentos sobre o futuro do nosso relacionamento estavam tomando conta da minha mente. Enquanto conversávamos sobre os casos do dia, um colega entrou e o clima mudou instantaneamente. Ele lançou um olhar curioso na nossa direção. O momento se tornou desconfortável, e eu sabia que precisávamos ser cautelosos. A possibilidade de sermos descobertos pairava como uma sombra sobre nós. No entanto, a conversa rapidamente se desviou para outra direção. O colega mencionou rumores sobre uma possível mudança na equipe. Ouvi dizer que alguns estão sendo considerados para novos cargos em outros hospitais, disse ele casualmente. Aquelas palavras ecoaram em minha mente como um sino alarmante. A ideia de perder não apenas o novo colega, mas também a conexão que havia se formado entre nós me deixou angustiada. O futuro parecia incerto e ameaçador. Você já pensou em mudar de lugar? Perguntei hesitante, tentando manter a compostura. Ele hesitou antes de responder. Não realmente, mas às vezes é bom ter novas oportunidades. A conversa continuou, mas a tensão entre nós aumentava a cada palavra trocada. Um mal-estar crescia dentro de mim, não era apenas o medo da descoberta que me consumia, mas também a incerteza sobre o que viria a seguir. Após o expediente, decidimos nos encontrar em um bar típico de Lisboa. As ruas estavam vibrantes com as celebrações do Festival de Santo Antônio, as vozes animadas e o cheiro das sardinhas assadas preenchiam o ar. Mas mesmo naquele cenário festivo, meu coração estava pesado. Sentamos em uma mesa afastada e tentamos relaxar com um copo de vinho tinto. Mas as conversas sobre trabalho logo voltaram à tona. E se você for transferido? Perguntei abruptamente, sem conseguir conter a preocupação. Não sei, ele respondeu com sinceridade nos olhos. Isso pode mudar tudo. O silêncio se instalou entre nós enquanto as risadas e músicas ao fundo pareciam distantes. Era uma realidade difícil de encarar, nossa conexão estava ameaçada por circunstâncias fora do nosso controle. Então, ele olhou para mim com intensidade e disse: precisamos decidir o que queremos para nós. Essas palavras ressoaram profundamente dentro de mim, eram um chamado à ação que não poderia ignorar mais por muito tempo. O peso da escolha pairava sobre nós como uma nuvem escura prestes a desabar. A noite prosseguiu com uma mistura de risos nervosos e olhares significativos, mas eu sabia que estávamos à beira de uma decisão crucial, uma escolha que mudaria nossas vidas para sempre. A noite estava mais fria do que eu esperava, e o vento cortante parecia refletir a tempestade interna que eu enfrentava. As luzes de Lisboa piscavam à distância, mas meu foco estava no hospital, onde as decisões que tomássemos poderiam mudar tudo. O peso da responsabilidade me oprimia, e as paredes do meu lar se tornavam cada vez mais sufocantes. Na manhã seguinte, ao entrar no hospital, a atmosfera estava tensa. As conversas sussurradas entre os colegas ecoavam pelos corredores.
Eu sabia que a situação não poderia continuar assim. Precisava de clareza. O olhar do novo colega buscava o meu em meio à rotina frenética do dia a dia, e aquele pequeno gesto me lembrava da conexão que compartilhávamos. Precisamos conversar, disse ele em um momento em que estávamos sozinhos na sala de descanso. A seriedade em sua voz me fez sentir um frio na barriga. Sobre nós. As palavras pairaram no ar como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. O dilema entre a vida familiar e o novo amor se tornava cada vez mais complicado. Eu hesitei, mas a necessidade de esclarecer tudo era maior. Acho que estamos nos perdendo, respondi, tentando manter a voz firme. O que estamos fazendo não é certo. Ele assentiu, mas seus olhos estavam cheios de uma determinação que me deixou inquieta. E se decidirmos parar? O que isso significaria para nós? A pergunta reverberou em minha mente enquanto caminhávamos juntos para o centro cirúrgico. A tensão entre nós era palpável, como se cada passo estivesse carregado de significado. Durante uma cirurgia particularmente desafiadora, um acidente inesperado ocorreu. Um dos instrumentos escorregou das mãos de um assistente e atingiu um membro da equipe médica. O caos se instalou rapidamente, gritos ecoaram pelo ambiente enquanto todos tentavam agir com rapidez e precisão. Foi nesse momento crítico que vi o novo colega tomar a frente com calma impressionante. Ele organizou todos com uma autoridade natural, enquanto eu lutava contra a crescente ansiedade dentro de mim. A adrenalina corria nas veias e as decisões precisavam ser tomadas instantaneamente. Após o incidente, encontramos um momento para respirar no corredor vazio do hospital. O silêncio era pesado entre nós, quebrado apenas por nossos suspiros ofegantes. Isso muda tudo, ele disse finalmente, olhando nos meus olhos com intensidade. Sim, concordei, sentindo o peso daquela verdade se instalar entre nós como uma realidade inescapável. Eu não posso continuar assim, ele confessou, sua vulnerabilidade era palpável. Precisamos decidir se vamos lutar por isso ou não. Ouvindo suas palavras, percebi que as consequências das nossas escolhas estavam prestes a nos alcançar de maneiras inimagináveis. A ideia de deixar tudo para trás parecia tanto tentadora quanto aterrorizante. O som distante das sirenes cortando o ar gelado trouxe uma nova onda de realidade à tona. Eu precisava decidir rapidamente sobre meu futuro, tanto pessoal quanto profissional, antes que fosse tarde demais. Enquanto olhava para ele, compreendi que estávamos à beira de uma nova fase em nossas vidas, uma fase repleta de incertezas e desafios imensos pela frente. O caminho à nossa frente poderia levar ao desespero ou à liberdade, tudo dependia das escolhas que faríamos agora. E ali estávamos nós, prontos para enfrentar as consequências das decisões cruciais que tomássemos juntos ou separados. A manhã seguinte trouxe uma sensação de peso. O hospital, com sua rotina frenética, parecia mais opressivo do que nunca. A luz do sol filtrava-se pelas janelas, mas não conseguia aquecer meu coração. Cada passo pelo corredor era um lembrete da decisão que havia tomado e das consequências que viriam a seguir. Enquanto me preparava para a cirurgia do dia, o pensamento sobre o meu colega não me deixava em paz. Ele estava ali, à espera, com aquele olhar intenso que sempre me fazia sentir viva. Mas agora havia uma sombra entre nós, um abismo criado pelas escolhas que fizemos. O clima no hospital estava tenso, os rumores sobre o acidente começavam a circular e eu sabia que as coisas não seriam mais as mesmas. Na sala de cirurgia, a adrenalina tomou conta. O foco na operação era necessário para afastar os pensamentos perturbadores. As mãos firmes e a mente concentrada me permitiram esquecer por alguns momentos as complicações emocionais que me cercavam. Contudo, assim que terminei e saí da sala, o peso da realidade voltou. Ele me esperava no corredor, com um ar preocupado. "Como você está?", perguntou, tentando ler meu semblante. As palavras pareciam flutuar entre nós como uma ponte quebrada. "Estou bem", respondi sem convicção. Era uma mentira que soava vazia até para mim mesma.
O tempo parecia se arrastar enquanto conversávamos sobre os procedimentos do dia. A tensão era palpável, ambos sabíamos que algo precisava ser dito, mas o medo do desconhecido nos mantinha em silêncio. Foi então que recebi uma mensagem urgente da minha família. Uma situação delicada exigia minha atenção imediata em casa. O coração acelerou, eu estava dividida entre as responsabilidades familiares e o desejo de enfrentar a nova realidade ao lado dele. Você precisa ir? Ele perguntou, percebendo a mudança em meu comportamento. Sim, respondi com um nó na garganta. É complicado. Ele assentiu, mas havia um brilho de preocupação em seus olhos. Podemos conversar depois? Sobre nós. Aquelas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu caminhava rapidamente para fora do hospital. A ideia de encarar a verdade me aterrorizava e ao mesmo tempo me atraía como um imã. O caminho para casa foi repleto de reflexões confusas sobre como tudo tinha mudado tão rapidamente na minha vida. Ao abrir a porta de casa, fui recebida pelo olhar ansioso da minha família e pela necessidade de esconder tudo o que sentia. Naquele momento crucial, percebi que não poderia continuar vivendo assim, algo tinha que mudar antes que fosse tarde demais. A vida tinha se tornado um jogo perigoso entre emoções e obrigações. No dia seguinte, ao voltar ao hospital, encontrei-o à espera novamente. O clima estava diferente, havia uma tensão no ar como se todos soubessem de algo importante prestes a acontecer. Precisamos conversar, ele disse assim que nos encontramos no corredor vazio. As palavras ficaram presas na garganta enquanto olhava para ele, sabia que aquele seria um momento decisivo em nossas vidas. Um passo adiante poderia significar liberdade ou ruína total. Então ele continuou: não posso continuar assim sem saber onde estamos. E nesse instante percebi, estávamos prestes a definir nosso futuro juntos ou separados, e nada seria como antes após aquela conversa inevitável. As palavras dele pairavam no ar, pesadas e carregadas de significado. O silêncio entre nós se estendeu, enquanto cada um refletia sobre o que estava em jogo. A pressão da vida no hospital, as expectativas da família e a intensidade do que estávamos vivendo se entrelaçavam em uma teia complexa. Acho que precisamos ser honestos um com o outro, ele disse, quebrando a tensão. O olhar dele era firme, mas havia uma vulnerabilidade que eu não conseguia ignorar. Era um convite para mergulhar mais fundo em algo que já era profundo e complicado. Sim, precisamos, respondi, minha voz quase um sussurro. A verdade era que eu estava assustada com o que poderia acontecer se decidíssemos seguir em frente. O medo de perder tudo, minha família, meu trabalho, a segurança que conhecia, me consumia. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Cada dia no hospital trazia novos desafios e novas oportunidades para nos encontrarmos. A química entre nós parecia crescer a cada cirurgia realizada juntos. Nos momentos de pausa, trocávamos olhares cúmplices e sorrisos discretos. Era como se estivéssemos vivendo em um mundo à parte. Uma tarde, após uma cirurgia particularmente difícil, encontramos um momento para conversar na cafeteria do hospital. O cheiro do café fresco misturava-se ao aroma dos pastéis de nata. Ele olhou para mim e disse: "Você sabe que isso não pode durar para sempre." Sua voz era suave, mas carregava uma urgência palpável. "Eu sei", respondi, tentando manter a calma. "Mas não posso simplesmente desistir do que estamos construindo." Havia algo de reconfortante na conexão que tínhamos encontrado, uma fuga das pressões diárias. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa iluminadas pelas luzes do Festival de Santo Antônio, uma ideia começou a tomar forma na minha mente. E se pudéssemos encontrar uma maneira de ser felizes juntos? A possibilidade parecia sedutora e aterrorizante ao mesmo tempo. Os dias passaram e o festival continuava em pleno vigor. As sardinhas assadas perfumavam o ar e os sons do fado ecoavam pelas ruas estreitas. Uma parte de mim queria me perder naquela celebração da vida, outra parte sentia-se presa em um dilema moral. Certa noite,
Após um evento no hospital onde nossos olhares se cruzaram várias vezes durante as apresentações, decidimos nos encontrar em um bar típico da cidade. O ambiente vibrante estava repleto de risos e música ao vivo. Nós conversamos sobre tudo e nada ao mesmo tempo, era como se o mundo lá fora tivesse desaparecido. Quando finalmente nos afastamos do bar e encontramos um canto tranquilo na rua iluminada por lanternas coloridas, nossos sentimentos explodiram em palavras não ditas. Nós nos beijamos sob a luz suave das lanternas, como se aquele momento pudesse congelar o tempo. Mas a realidade logo voltou com força total quando percebi que meu telefone estava vibrando incessantemente no bolso da bolsa. Olhei para ele com preocupação e sabia que era meu marido tentando entrar em contato. A culpa começou a me consumir novamente. Naquela noite tumultuada, depois de termos passado a noite juntos, acordei com uma sensação estranha no estômago. Algo estava prestes a mudar drasticamente nas nossas vidas, eu podia sentir isso no fundo da minha alma. O dia seguinte trouxe consigo notícias inesperadas. Mudanças na equipe médica estavam sendo discutidas pelo hospital devido à pressão por resultados mais rápidos nas cirurgias. E entre essas mudanças estavam rumores sobre transferências forçadas, incluindo a possibilidade dele ser deslocado para outra unidade. O peso dessa revelação pairou sobre mim como uma sombra ameaçadora enquanto eu tentava equilibrar as responsabilidades familiares e profissionais com os sentimentos intensos por ele.